Bifurcação do Caminho de Santiago, já nos últimos 100 quilômetros, indo aos últimos 100 quilômetros, né? A gente está falando da localidade de Triacastela, procura isso no mapa. Se você está chegando aqui, lembre-se que eu estou falando da quarta bifurcação do Caminho de Santiago, e é um estudo técnico dessas bifurcações, são vídeos mais curtos, porque eu sei que as pessoas, ou você não tem tanto tempo para ver uma coisa grande, então eu separei isso em 4 vídeos pequenos diferentes. Eu admito que você assistindo isso vai poder ter uma análise de Caminho de Santiago diferente. A razão delas estarem aqui, essas bifurcações, que a gente recebeu na associação muita chamada esse ano sobre o uso delas, e pessoas que não sabiam de nada, pessoas que não têm relação nenhuma com a gente. Sempre quando eu recebo uma pergunta via WhatsApp, eu dou uma olhada nos grupos que a pessoa participa com a gente. Se ela está num grupo de mentoria ou é um associado, nunca esse tipo de pergunta chega. Então, essa é a qualidade de trabalho que a gente faz com as pessoas que têm o nosso conteúdo mais à mão, tá? Esse vídeo aqui é para chamar atenção, para que você possa usar estratégias diferentes ou conhecer isso e evitar o efeito manada, que é quando as pessoas fazem alguma coisa, todo mundo faz junto. Eu peguei chamadas de peregrinos que teve problemas na primeira bifurcação, que é o primeiro desses 4 vídeos, que está aqui para trás, você vai procurar já, e vai ver se você chegou aqui, não viu no vídeo número 1, é o vídeo que chega a Roncesvalles. Esse peregrino falou para mim: Guilherme, todo mundo foi pelo caminho da esquerda, que é o caminho do bosque, não foi bom para ninguém, tinha um idoso, aquilo foi muito perigoso, e eu perguntei para ele assim: você não sabia que tinha o caminho da direita? Você fez a mentoria com a gente, você conhece isso, eu te expus isso. Ele falou: eu sabia, mas todo mundo foi pelo caminho da esquerda, e eu não quis ir sozinho pela direita, que era um caminho mais livre, mais amplo, mais bonito e mais aberto. Tá? Então, eu quero falar sobre o caminho a Sarria nos últimos 100 quilômetros do Caminho de Santiago. Então, você vê que a gente tem uma grande bifurcação aqui. O que ela é e as impressões que ela tem. Primeira coisa, caminho da direita é o caminho de Sanxiu. O caminho de Sanxiu é uma rota mais tradicional de Caminho de Santiago. A gente está falando desse caminho aqui. O que você vai ver de diferença aqui? Primeira coisa, esse caminho ele divide em Triacastela, o caminho da direita e da esquerda, ele é muito comentado, porque quando você pega o caminho da esquerda, você vai passar pelo monastério de Samos, que é um dos mais antigos monastérios da Espanha, ou talvez da Europa. Ele é, lógico, uma construção muito grande, mas toda já reformada, mas uma construção antiga. O que acontece aqui? Existe 2 opções a se escolher, ambas vão chegar a Sarria. O caminho da esquerda, passando por Samos, ele vai ser um caminho que vai estender um pouquinho, mas se você tiver o interesse realmente em conhecer ou ficar na região, na regiãozinha que ladeia Samos, você vai ter que buscar organizar a sua etapa para isso. Se você tiver de passagem só para visitar o monastério de Samos, às vezes você tem que ver se ele está aberto ou não. Tá? Esse caminho aqui, os 2 caminhos são belíssimos. A questão aqui só é que você vai ver uma grande diferença, e eu vou agora vou emprestar da Urieta Hospitaleira de Vilória de Rioja, da Associação Passo a Passo, que é nossa associação madrinha, nossa associação que apadrinha o nosso trabalho aqui no Brasil. Urieta fala assim uma coisa interessante, que eu acho que traduz tudo sobre o caminho a Sanxiu, que é o caminho da direita. Aqui no caminho de Sanxiu, você vai ter uma Galícia mais antiga, um caminho mais velho, e ela fala assim que parece que os duendes estão atrás das árvores nesse caminho a Sanxiu, que é o caminho da direita. Então, você vai pegar um caminho mais antigo, um caminho com uma cara de Galícia mais antiga. O caminho de Samos, ele é um caminho mais aberto, um caminho com mais luminosidade, um caminho com mais água, com mais corredeiras de água. Ambos são muito bonitos. O caminho de Samos, ele vai ser com uma altimetria mais tranquila, mas ambos caminhos passam por elevação em altimetria. Tá? Eu vou aqui, então, só puxar para você aqui, ó. Deixa eu voltar para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Vila Franca da Feira, a gente passou, Triacastela, Samos. Vamos dar uma olhadinha na altimetria desses 2 caminhos aqui, para você dar uma olhadinha. Tá? Sanxiu, você tem uma pequena... O caminho da direita, Sanxiu, Triacastela, Sanxiu, você tem uma pequena elevação, tá? De 700 para 900, mais de 5 km, depois uma descida aqui. Tá? Essa aqui é a elevação. Se você estiver vindo por Samos, olha que interessante, você tem realmente um desvio maior, uma rota maior, tá?
no caminho para Samos. Analise isso aqui quando você estiver vendo mapas, tá bom? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho aqui, que essa variante vai estar em outro lugar. E essa variante aqui, Triacastela por Samos, vamos dar uma olhadinha também nela, como é que vai ser, que tem uma altimetria diferente. Mas planinho para descida, tá? Mas você perde no tamanho do trajeto, tá bom? A gente está falando em 25 quilômetros aqui nessa... indo por Samos, você visita o monastério de Samos, mas quando você está indo por Triacastela, você vai ter, então, 20 quilômetros. São 5 quilômetros a mais. Então, vamos lá. Caminho da direita. 20 quilômetros, uma elevaçãozinha, um caminho belíssimo, um caminho mais antigo, a Galícia rural, o cheiro de gado, o cheiro de criação, a Galícia mais escurona, a Galícia mais velha, a Galícia que a gente vê nos livros, tá? E o caminho da esquerda, Samos, você vai andar 5 quilômetros a mais e poder passar pelo monastério de Samos. Algumas pessoas gostam, outras passam por lá porque o efeito manada faz, depende do grupo que está aqui andando, assim, preciso passar por Samos. Te cria na cabeça uma baita de uma ideia de ter que passar por lá, mas isso aqui é uma escolha que você tem. Eu não consigo imaginar uma coisa assim de o que você ganha ou o que você perde. Caminho de Santiago, você precisa trabalhar com escolhas lá. Você não vai poder ter tudo o que você quer, então essa é uma escolha de desvio que você faz. Monastério de Samos, então, 5 quilômetros a mais, numa descensa, num caminho um pouquinho mais de descida, um pouquinho mais tranquilo, só que você vai ter elevaçõezinha já. E o caminho por Sanchil, a gente pode dizer que ele pode ser um pouco mais duro, eu não sei até que ponto a gente pode analisar dessa forma, mas a Galícia antiga, a Galícia mais mágica e a Galícia mais real aqui, vamos dizer assim. Lógico, cada um tem uma impressão. Se você passou por esses caminhos aqui, você pode deixar aqui a informação. Se você chegou agora nesses vídeos, essa aqui é uma sessão de 4 vídeos diferentes sobre as 4 bifurcações que existem no caminho francês. A gente está falando da bifurcação de chegada a Roncesvalles, tá? Está falando da bifurcação de saída de León, tá? Passando pela Virgem do Caminho. E a gente falou da bifurcação de Vila Franca del Berço, que envolve muita coisa na estratégia de subida do Cebreiro. E essa aqui é a 4ª bifurcação, que é o caminho da direita e da esquerda, famoso caminho da direita e da esquerda de Triacastela. Esquerda, Samos, direito, Sanchil, o caminho de Sanchil, os dois chegam a Sarria, e aqui eu expus a diferença deles para você analisar o que você vai fazer lá. Tá? Lembrar que tem links abaixo importantes aqui, conheço o trabalho da associação, faz muito tempo que a gente faz isso, e o nosso canal tem muito vídeo. Eu já chamaria você para ficar aqui inscrita nesse canal, porque esses são assuntos importantes que fazem com que você possa ter melhores decisões dentro do caminho de Santiago. De forma nenhuma, eu estou dando regra para você. Você viu que nisso aqui tudo eu expus 2 possibilidades. A escolha vai ser tua lá, com relação à tua saúde, com relação aos teus pés, com relação ao teu tempo, com relação ao clima, com relação às tuas vontades lá. Sabendo que exista, entenda que você não precisa estar dentro do efeito manada, todo mundo vai para um lado ou para o outro nisso aí, porque esses caminhos, essas bifurcações são oficiais de Caminho de Santiago. Você não está fazendo nada diferente, tá? Só que esse efeito manada faz com que as pessoas às vezes escolham sem ter porquê e sem saber. Agora você sabe, agora você tem o poder de decisão, que é o que a gente gosta de dar para os peregrinos, poder de decisão com informação, tá bom? Então fique inscrito nesse canal, que se você não tivesse inscrito ou se você não chegasse nesse vídeo, você não ia saber disso, tá? Volta para trás, procura no nosso canal, tem mais 3 vídeos além desse, que é estudo dessas 3 bifurcações do caminho francês para quem sai de Saint-Jean-Pied-de-Port e cruza os Pirineus indo até Santiago de Compostela. Tá? Lembrar que na mentoria já foi atualizado o trecho a Finisterre. A gente teve esse ano lá, análise técnica de Finisterre. Então, para quem está buscando também mais informação sobre o caminho de Santiago, considera dar uma olhada na mentoria, tá bom? Como eu falei, essas dúvidas que eu estou passando para vocês aqui, essas análises de bifurcação, ninguém que faz a mentoria tem, porque já sabe escolher o próprio caminho lá. E é um dos 80 vídeos que tem dentro de uma mentoria. Ele é mais lapidado do que esse aqui. Tá bom?
Então, eu espero vocês. Tem grupos de WhatsApp que a gente está conversando sempre com os peregrinos. Acesse o site abaixo aqui que você consegue acessar toda a informação que a gente disponibiliza e é bastante coisa mesmo para ajudar você, peregrino e peregrina, tanto no caminho francês quanto no caminho português. Esse aqui a gente falou do caminho francês, a gente tem muito conteúdo e mentoria do caminho português também.